Bora lá, pessoal. Hoje Deus tem algo a falar para mim, para você. Sabe, eu tenho visto muito a palavra do Senhor sobre a questão de influenciar, ser influenciador. E anota aí se você estiver anotando. Olha só, hoje eu quero falar sobre influência. Quero frisar. E o tema da nossa tarde é sobre você ser uma influência. Nosso tema está lá em 1 Coríntios 11:1. Eu achei esse texto assim magnífico. E eu fiquei perguntando para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar para mim sobre essa passagem, esse ensinamento? O que o Senhor quer falar para mim? E é muito legal quando você está buscando o Senhor e as coisas que você precisa entender partem do Senhor para com você. E tem coisas que é para ser falado e tem coisas que é para ser só analisado dentro de nós. E toda quinta-feira eu tenho feito assim um momento de busca, né? Da gente buscar a palavra do Senhor, ser uma boa influência no Senhor. Lógico, a gente ainda está aprendendo todos os dias. Todos os dias nós vamos aprender com o Senhor. Todos os dias, não se limite em querer ser humilde em aprender. Seja com uma criança, seja com uma pessoa de idade, seja com um jovem, seja com quem quer que seja, não se limite em aprender e ver as coisas, olhar para o sentido daquilo que você está aprendendo e trazer para o teu coração. E eu tenho vivido isso. E eu falei, Senhor, eu tenho sido influência? Ou eu tenho uma influência? Se você falar agora, quem é a sua influência? Tem muita gente colocando influência da TV, tem muita gente colocando influência do passado, pessoas que foram embora, pessoas que deixaram uma história. E eu comecei a pesquisar sobre isso, que eu não tenho uma influência carnal. Eu não posso ter uma influência carnal, porque o cara mais influente, o mais importante, foi Jesus e sempre será. E eu peguei esse texto e comecei a refletir sobre essa frase que o Senhor tinha colocado no meu coração. E lá em 1 Coríntios está escrito assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu falei, uau, ser imitador como Paulo foi de Cristo. Eu fico imaginando o processo que eu ainda vou ter que aprender, que nós vamos aprender. Esse processo tão grande de imitar verdadeiramente o Senhor Jesus, né? A gente está engatinhando, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho 20 anos de cristão, eu tenho tanto tempo de conhecimento, mas a gente está engatinhando todos os dias, porque a gente não consegue imitar ainda Jesus, nem consegue imitar Paulo, né? E que tem a ver a influência? Que tem a ver essa história com a influência? Então eu coloquei um tópico aqui muito legal, né, que eu quero ler com vocês, porque eu sempre anoto aquilo que o Senhor fala no meu coração. Em nenhum momento esses assuntos abordados na semana são para ferir ou para atacar, pelo contrário, são para compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado no meu coração. Eu achei importante compartilhar, porque sempre tem alguém que quer ouvir ou aprender de alguém. E eu aprendi a ouvir e querer de alguém. Então, eu anotei, eu precisava anotar. E diz assim, ó, antes de você falar uma palavra, antes de você pregar, antes de pregar, você precisa primeiro ser pregado por essa palavra. Entende? Antes de você falar, você tem que ser preso a essa palavra. Você tem que ter convicção, certeza. Então eu coloquei assim, ó, antes de pregar uma palavra, permita ser pregado por ela. Primeiro, precisa fazer em você, para depois fazer através de você e com você. Então é importante isso. Vocês não reparem o barulho, porque eu tô aqui de casa e é tudo simples mesmo, então a gente não tem essa dinâmica de fazer um estúdio, então tem que ser assim. Então o que é importante nisso tudo?
Quando você for dar um testemunho, lembre-se, né? Foi o que Deus falou para mim, de dar o testemunho sobre mim, de falar sobre a minha pessoa, de não falar sobre você, de não falar sobre o que você faz, mas o que eu fiz através de você, o que eu fiz com você, o que eu tô fazendo por você, né? E a gente, em algum momento das nossas vidas, a gente tem a grandeza, claro, graças a Deus, de falar de uma forma que parece que está sendo da nossa vida, mas às vezes a gente quer passar Jesus para a pessoa através daquilo que nós estamos falando. E o mais importante de tudo isso é você lembrar que Deus falou assim para mim: lembre-se que quando você for falar, fale mais de mim, mais do que eu fiz por você, mais do que eu faço, né? Mais do que eu tenho transformado através de você. Isso é muito importante, né? Isso é uma parte de imitar Jesus, né? E eu achei muito legal porque eu falei assim, ó, através do que eu fiz para você, as pessoas vão me conhecer, né? E às vezes a gente vai falar assim, olha, eu quando tinha tantos anos aconteceu tal situação. E eu vou falar da situação que eu vivi, mas eu não vou falar da influência que fez eu ser transformado nessa vivência. Então é importante isso, que você sempre lembre que para a gente ser imitador de Jesus, a gente tem que conhecer muito Ele, a gente tem que falar muito dele, a gente tem que ter uma intimidade com Ele, né? Sempre lembre disso. E Jesus, Ele deu essa oportunidade para todos nós, Ele deu a oportunidade para qualquer pessoa ser imitador dele, né? Ter Ele como uma influência. E às vezes a gente não tem uma influência terrena, tá? Que chegue até Jesus, que faça como Jesus. Não estou dizendo que está errado, não é uma crítica, mas eu senti a necessidade de falar da minha influência. E a minha influência não é a minha pessoa, a minha influência é Jesus. Então eu estou todos os dias prosseguindo em ter essa influência mais vivida, né? Como assim? Eu quero falar da pessoa que me influencia, eu quero viver. E aí veio essa palavra para mim: ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. E imagine você, aí do seu jeitinho, com aquilo que Deus te deu, com a arma que o Senhor te deu, e alguém fala assim, nossa, essa pessoa imita Jesus. Meu Deus, como ela faz como Jesus, como ela pensa como Jesus, como ela tá, nossa, ela tá aprendendo mesmo do Senhor, né? E não tem uma cartilha melhor do que a Bíblia para você aprender com Jesus. Então, muitas das vezes está faltando o quê? Está faltando você buscar a sua influência, que é a palavra do Senhor. Está faltando a gente buscar a nossa influência, que é pregar o Evangelho, porque a palavra do Senhor falou assim, ó, vocês vão fazer coisas maiores que eu. Não é a palavra de um homem. E ele não estava tirando a glória dele. Pelo contrário, ele dividiu conosco a possibilidade, a liberdade de falar dele, de falar do amor dele, de mostrar para as pessoas que Jesus é bom, que Jesus transforma, que Jesus cura, que ele salva, né? Eu me lembro que quando eu era criança, quando alguém falava assim, olha, nós viemos aqui porque era um costume local apresentar as boas novas, né? E eu falava assim, meu Deus, que legal, o que é isso? Eu era criança, então para mim essa frase boas novas parecia uma coisa tão assim, aos olhos das pessoas que estavam trazendo, parecia uma coisa assim tão magnífica. E aí agora eu entendo que as boas novas é você anunciar Jesus e te dá felicidade quando você anuncia Jesus. Quando você fala do amor dele, quando você fala do resgate dele, quando você fala dos dias que você chorou e você fala assim, eu não tinha ninguém e ele me carregou no colo. Né? Quem já não teve essa experiência do próprio Cristo tocando em você? E para o mundo isso é loucura. Para o mundo isso é loucura. Como que você foi tocada por Jesus? Né? Como que Jesus falou com você? Mas Jesus fala com você dentro de você, quando você tem a certeza que só pode ter vindo do céu, que não foi de homens, que não foi de situações que a pessoa conheceu da sua história. Então eu quero sempre mostrar a minha influência. A gente podia seguir milhões de pessoas, tem pessoas maravilhosas, tem pessoas com muita informação, tem pessoas com muita cultura, e isso não é vergonhoso nem de se menosprezar, pelo contrário, você tem que seguir pessoas sim, que fazem o bem,
que procuram o bem, que tratam com amor, que têm a gentileza, mas não nas redes sociais, né? Que a gente pode procurar os nossos influencers nas redes sociais, mas a melhor influência que nós podemos ter é Jesus. Entende? A maior influência que nós precisamos é Jesus, né? Será que você conhece a pessoa que você, literalmente a pessoa que você segue, né? Porque às vezes você está seguindo, mas você não é discípulo. Às vezes você está seguindo, mas você não é carne e unha. Eu faço igual, eu quero fazer direitinho, eu quero aprender dele, que ele que ele vai me ensinar e eu vou conseguir, porque você tem que colocar isso no teu coração. Eu preciso conseguir ser um imitador, porque eu entreguei minha vida para o Senhor, eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu preciso ser um imitador do Senhor. Eu não posso colocar outra coisa no lugar de Jesus, outra pessoa no lugar de Jesus. Como cristão, nós não podemos, nós temos que fazer com que essa influência que tão grande poder tem sobre as nossas vidas, ela se torne parte nossa. Eu anotei uma coisa muito legal que Deus foi falando comigo ao longo da tarde. Ser imitador de Deus é amar o que Deus ama. Olha que legal. Priorizar o que Ele deseja. Jesus foi o modelo dessa entrega e doação. Nele não houve falha alguma. Ele manifestou a natureza do Pai plenamente. Jesus é o exemplo perfeito para nós. Por exemplo, não tem outra coisa para fazer. Depois que você é cristão, depois que você está engatinhando, conhecendo a palavra do Senhor, não tem outra coisa para você viver. A não ser que você não queira viver, né? E eu creio que todos nós que nos colocamos como cristão, nós precisamos imitar o Senhor. E para imitar o Senhor, nós precisamos andar com Ele, falar com Ele, aprender dele, porque nós estudamos. Você entra numa sala de aula e o seu professor, ele tá ali para te ensinar e você fala, nossa, meu professor é top, eu gosto muito do meu professor de música, de dança, de coach, eu gosto do meu professor de... Para tudo nós temos um professor nessa terra, você percebe? Você não vai conseguir, um bebê, ele vai aprender com o professor dele, que é o pai e a mãe. Depois ele vai para a escola e ele vai aprender com o professor. Depois ele vai para uma academia, ele vai aprender com o professor. Depois ele vai para um curso, ele vai aprender com o professor. Depois vai para a faculdade, vai aprender. E assim ele vai caminhando. E nós já temos essa cartilha, aprender com o Senhor. Imitar o Senhor, gente, não é querer tomar o lugar do Senhor. Muitas pessoas falam assim, nossa, está querendo ser igual a Jesus? É isso mesmo, querido. Querer ser igual a Jesus não é querer ser melhor do que Jesus, mas suportar, caminhar e aprender com todas as coisas que Jesus ensinou na palavra. Isso é andar com um influencer do seu lado, ser um influenciador de almas para o reino, sabe? No meio do caminho você vai ter pancadas, no meio do caminho você vai ter tropeços, no meio do caminho você vai ter desistências, mas em nenhum momento, como foi aqui, ó, Jesus foi o modelo perfeito. Então, por mais que você desista no meio do caminho, você tem como retomar esse caminho, porque a cartilha não muda. E não está dizendo assim na Bíblia, olha, se você não conseguir seguir esse caminho, me imitar, você está morto. Ainda há salvação para o pecador, se ele quiser. Ainda há a palavra de Deus, a Bíblia é imutável, ela não vai mudar. Ela não vai te dar um caminho que não seja perfeito, porque a palavra está falando. Jesus manifestou a natureza sem falha. Jesus olhou com amor para nós e decidiu andar e fazer a vontade do Pai, seguir a vontade do Pai. Então eu penso que nós precisamos, como cristão, ser chamado de cristão. Nós precisamos verdadeiramente ser chamado de cristão, ter amor, não criar obstáculos para amar, não criar obstáculos para falar da nossa influência. Não é para criar obstáculo. Fale mesmo de Jesus.
sabe? Mostre que você conhece Jesus. Às vezes a gente fala assim, já li a Bíblia, eu já li, eu já reli. Não, no culto eu escuto. Não, mas o Senhor ele quer ter intimidade com você. O Senhor quer ter intimidade com a pessoa, para que a pessoa não seja lançada à deriva. Entende? Eu tenho uma forma de entender que eu preciso, mais do que ninguém, eu preciso mais do que ninguém ser um conhecedor do Senhor, do meu influencer. Né? Aí às vezes as pessoas falam assim para mim, quem você segue? Eu sigo crente, cristão, né? Aí você fala assim, mas o homem é falho. Mas se você vê que essa influência, ela fala de Jesus, ela se comporta, ela se comporta como Jesus, você tem que seguir, certo? Mas o comportamento é diário, é familiar, é espiritual, é onde ela estiver. Você tem que seguir sim. Mas assim, seja uma influência. Seja porque nossa cartilha é maior. Ele tá aqui, ele tá na palavra, ele tá deixando sempre um caminho, sempre uma palavra de ânimo, sempre uma palavra de correção, sempre uma palavra de força, sempre uma palavra de carinho, de responsabilidade com tudo aquilo que ele fez por nós, né? E é muito interessante que a Bíblia tem trechos que ela fala assim, que Jesus, que o próprio Pai, o próprio Deus fala assim, a quem eu vou enviar? E às vezes a gente quer ter influencer, quer ser influencer, mas a gente está levando o quê? Né? Hoje seria muito importante se você começasse o seu legado no Senhor, sabe, o legado de quantas pessoas eu vou levar a palavra do Senhor. Mas essas pessoas já conhecem Jesus, Carla. Eu sei que elas já conhecem, mas elas têm intimidade que você tem com Jesus. Talvez a sua intimidade vai fazer com que ela conheça melhor o Senhor. A sua intimidade pode ser, a sua intimidade com Cristo pode mostrar para ela que vale a pena andar como imitador de Jesus. Porque, veja bem, Paulo, ele estava tão alicerçado no Senhor que ele teve a ousadia de falar assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele se colocou na condição de, meu Deus, o próprio Deus podia estar olhando para ele e falar assim, será, Paulo, que você está me imitando mesmo? Então, ele tinha convicção do que ele falava, porque ele quis mudar toda a história dele. Ele era um homem sanguinário, ele é um homem destruidor, ele é um homem que era capaz de matar crianças, ele era um homem que era capaz de matar mulheres para pregar o Deus que ele conhecia dos livros e das leis que tinha naquele lugar. E Paulo decidiu o quê? Quando ele conhece o Cristo, tudo aquilo que ele pôde fazer contra, ele passou a fazer a favor. E aí chega no meio da carreira lá, sei lá quantos anos ele estava, né, falando com aquele povo, e ele vira e fala assim, olha, sejam meus imitadores como eu tenho sido de Cristo. Você já pensou? Mulher, homem, criança, jovem, adulto, ancião que está vendo essa live, você já pensou que autoridade, que autonomia, Cris, olha bem, Cris, quem tá aí, a Cris, o Silvio, a Luciene, você já pensou, você falar assim, olha, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Você já imaginou o impacto? Raquelzinha também tá aí? Raquel também tá, gente. Você já imaginou o impacto de você virar para uma pessoa e falar para ela assim, seja meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo? É muito forte isso, gente. O cara tinha uma influência muito grande. Você tá entendendo? Então, assim, eu queria ser a unha encravada desse cara, falando para as pessoas, seja o meu imitador. Que, olha, eu tô imitando Cristo. Tô andando igualzinho Jesus aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, todo dia o meu espinho na carne. Eu sei o que eu fiz, eu sei os meus erros, mas eu quero mudar. Eu quis mudar, eu quero que as pessoas conheçam o meu influencer. Né? Não vejo a hora. Se a gente fica brincando assim, eu falo assim, imagina você tirando foto com o seu influencer, aí você lá tirando foto com Jesus. Como é que você vai tirar foto com Jesus? Aí você se lembra que você é a imagem e semelhança dele. Então quando você olha no espelho que você tirou, então você está tirando aquela selfie, poxa vida, olha Jesus tirando selfie com você. Pode parecer loucura,
mas nós temos que prosseguir em conhecer a ponto da gente poder falar essa palavra. Sejam meus imitadores, como eu sou do Cristo. Faça a diferença no teu bairro. Quero fazer missão, faz missão na tua vizinhança. Eu quero falar do amor de Jesus, quero pregar Jesus para todas as nações. Começa na sua nação, tua casa, tua família é uma nação. Quantas pessoas, eu me lembro que a gente ficava disputando, era uma disputa tão saborosa de quantas pessoas nós íamos levar até Jesus, consolidar até Jesus, com Jesus. Eu me lembro disso e isso me dava prazer em fazer, né? Porque outras horas, né, em outras situações, eu estaria no mundo curtindo e veio uma pessoa, me abordou e falou assim, você conhece Jesus? Conheço Jesus, né? Nem vem falar de Jesus para mim porque eu conheço. E aí ficou vago. E hoje eu entendo que às vezes quando você vai abordar alguém com essa pergunta, você conhece Jesus? Você tem que estar com o próprio Cristo ao seu lado. Para que quando essa pergunta fizer um impacto na pessoa, o próprio Espírito Santo vai falar para ela, olha, aí tem algo diferente nessa pessoa. Porque quando ela falou, eu já me estremeci. E não é pessoal, não é sobre o que a gente faz, mas é quando eu falar de Jesus, eu ter autonomia a ponto da pessoa falar assim, meu Deus, ela está falando de Jesus. Ela está falando dela. E é tão maravilhoso quando você olha a palavra do Senhor, é tão gratificante quando você está apaixonado pelo Senhor e você escuta a frase, né? Aquela frase tão maravilhosa que ele fala assim, vai por todo mundo. Pregue para todas as criaturas. Fala com todo mundo. Você imagine, você aqui na internet, quantas pessoas mais poderiam estar falando, olha, Jesus te ama, você tem uma dificuldade, mas o Cristo te ama, você pode passar por uma situação, mas o Cristo te ama e Ele é a única resposta para a tua vida. Paz-me. Ele é a única resposta para a tua vida. Sabe quando você tem convicção de você falar assim, vai que vai dar certo, o Cristo está com você, você não vai ter problema. Aí a pessoa fala, meu Deus, eu vejo Deus nessa pessoa. Aí você tem a plena convicção de que você está sendo um imitador de Jesus. Você imagina você poder pregar, queridão, aonde você estiver, se ela está lá no seu trabalho, você fala assim, cara, eu conheço uma pessoa, vocês precisam conhecer essa pessoa, ele é o melhor influencer que tem nesse país, nesse mundo, cara, é muito mais importante do que você possa imaginar, e a pessoa fica ali naquela ansiedade para saber quem é, e você fala, é o Cristo, aí a pessoa olha para tua cara, porque o Cristo você não conhece ele, o dia que você conhecer, você vai ficar impactado. O Cristo é melhor do que o BBB, é melhor do o cara mais rico, sei lá, nem sei os nomes dos caras influencer da sociedade hoje, dos dias de hoje, porque eu não participo muito, eu ainda tô me acostumando, né, a ser uma pessoa tão digital, então eu tô me acostumando também, não tô tão preocupada, vou devagarzinho para aprender, mas não é sobre mim, não é sobre o que eu tô fazendo, é você ser uma influência e você ter uma influência para falar. Quem é a sua influência? Será que quando você falar da sua influência, da pessoa que te influencia, será que você consegue convencer? Será que você tem essa dinâmica de escutar essa palavra que o Senhor falou assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho? Anuncia, porque quando eu chegar... Você já imaginou você anunciando para as pessoas? Com convicção, com certeza? Você já imaginou você chegar para alguém e falar assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Isso é o impacto da natureza de Deus. Quando Deus vê em nós, eu tenho certeza, convicção, quando Deus vê em nós a obediência de fazer o caminho, de responsabilidade, respeito, cuidado, amor, do que Cristo fez, nós vamos ser imitadores. Quando Deus olhar para nós e conseguir ver em nós não só o sangue do Cristo derramado sobre nós, que é o que faz Ele nos amar, por causa desse sangue derramado por nós, quando Ele ver em nós a obediência sem obrigação, porque alguém falou, você tem que fazer, não,
a obediência do amor ao próximo, a obediência do ir de pregar o evangelho para toda criatura. Tenha cuidado como pregar, tenha jeito como falar, tenha jeito como abraçar. Não seja uma pessoa que saia da rota do que o Senhor falou. Eu torno a falar para você, a nossa intimidade com o Senhor vai fazer com que nós sejamos chamados de imitadores de Cristo. A nossa conduta de andar, de falar, de respeitar, de ser amigo, vai falar que nós somos imitadores de Cristo. Quando no livro de Atos você pode achar lá que é legal você fazer uma reflexão desse livro, das leituras. É muito legal alguém dar um versículo para você, mas quando a gente dá o livro, você faz com que a pessoa ela tenha desejo, curiosidade de conhecer a leitura. Isso é importante. Isso é importante, você precisa conhecer a sua influência. E você precisa ser um influenciador como todos os discípulos foram. Não tem pessoas que não se convençam através de você. Não tem. Se você tiver com Cristo literalmente impregnado em você. Pajiba. Então a gente precisa colocar a nossa prática de ser influenciador e ter uma influência. Quem é o meu influencer? É Deus. Eu ainda estou longe. É Jesus. Eu ainda estou longe de parecer nem com a unha encravada. Nós estamos longe. Mas só o fato de você ter o desejo de querer ser já te dá uma diferença tão grande nessa terra. Quem que você vai influenciar? Quem vai ser seu influencer aí? Né? Quem que a gente vai querer imitar? Quem que você está imitando para ficar legal? Às vezes a gente vê aí todo um curso de coach, curso disso, técnica de alguém, técnica de fulano, técnica de ciclano. Olha, tem isso, tem aquilo. Olha, aprende com fulano, que fulano tem uma técnica de falar, de se comportar. É muito bom, porque isso nos ajuda a desenvolver um trabalho pessoal. Mas é tão importante quando você pega a Bíblia e você olha para o maior influenciador dessa terra e você fala, esse cara aqui é a minha influência. É ele que eu sigo. É com ele que eu quero ter todas as coisas de diferença em Cristo. É com ele que eu quero viver os melhores dias da minha vida. É dele que eu quero falar. Não fala de nós, é dele, eu quero falar dele. Eu tenho necessidade de conhecer mais a palavra do Senhor, prosseguir em conhecer, porque esse cara, ele ainda está entoando a voz dele nos nossos ouvidos todo o tempo, falando assim, seja como eu fui, faça aquilo que eu fiz, ande do jeito que eu estou andando, para que você chegue no final dessa corrida. Você está entendendo? Imagine você virar e alguém virar e falar assim, olha, esse daí combateu um bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Eu vou ter prazer de falar isso. Porque por mais erro que nós tenhamos nessa terra, o fato de nós queremos andar como Cristo e com Cristo já nos torna diferente. O fato de nós queremos não fazer, do Espírito Santo nos incomodar para não fazer o mal, para não ter atitudes má, para não ter palavras má, coração endurecido, isso já é uma diferença para a nossa vida, já é uma grande vitória na caminhada. Então eu entendo que em muitos momentos da nossa vida nós temos que ter influência sim. Nós temos que ter a rede social, nós temos que ter toda aquela pessoa que a gente segue, que a gente acompanha, mas que nosso maior influencer seja o Cristo. Que a pessoa que mais vai nos inspirar a ser igual seja o Cristo, sabe? Quando falava assim, olha, ali vai os cristões. No livro de Atos fala, porque eles se pareciam com Cristo. E quando a gente cresce, né, no meio do povo mais antigo de idade, e o pessoal falava assim, olha, ali vai o povo crente. A gente tinha uma diferença nessa terra. Nós éramos influência para outras pessoas. Porque veio um legado, né? Veio um legado, a gente tinha uma diferença de andar, de postura, porque eu me lembro do tempo dos meus avós, eles tinham uma diferença de pensar, de agir, tá? Teve erros, muitos erros. Teve muitos erros, mas em compensação, eles deixaram um legado para que nós pudéssemos olhar para a janela aberta lá do passado e seguir o correto aqui no futuro. Quem é a influência do seu filho? Quem é a sua influência? Quem tem influenciado através das redes sociais?
Já pensou se talvez a quantidade de curtida que uma palavra vai chegar? Já pensou se isso fosse colocado aí como as pessoas estão ganhando dinheiro sendo influencer? Já pensou se fosse com a palavra do Senhor? Não pregar a palavra minha, mas a palavra do Senhor. Não a palavra do fulano, a palavra do ciclano, não. Mas olha, é o Senhor que fala. É o Senhor que eu quero falar. Eu não quero falar do comportamento, de como Jesus estava só corrigindo os discípulos. Eu quero falar do amor de Jesus, quando ele andava com os discípulos. Quando ele tinha aquele momento do discípulo se envergonhar, porque só com um olhar ele já se sentia mal por ter feito tantas coisas ruins, né? Isso é a Bíblia falada. Imagine você andando com Jesus no caminho de Emaús e ter a oportunidade de conversar com Jesus, que nem a gente conversa no nosso quarto, mas ser palpável, tocável. Você imagina isso? Você imagina como Paulo chegou naquele lugar com autoridade, ousadia e falou assim: pode me imitar, porque eu tenho imitado Jesus. Então que nessa tarde, nesse começo de noite, que nós venhamos querer ter a maior influência em nossas vidas, que é o Cristo. Que nós possamos falar mais dele, menos de nós. Que nós possamos ser mais ele do que ser nós, né? Eu acho que tá faltando um pouco pra mim, porque eu tô falando pra mim. Eu quero dividir com vocês isso que o Senhor falou. Tá faltando um pouco mais dele em mim do que eu nele, né? Então eu preciso colocar mais ele em mim para que eu seja verdadeiramente imitador. Como que eu vou colocar mais ele? Eu vou ver as escrituras todo dia, e aquilo que eu errar, eu vou olhar de novo a escritura e vou consertar. Aquilo que eu não consegui fazer, não, peraí, como a gente tem que passar por uma prova, eu quero passar na prova de ser um seguidor de Jesus, a ponto de verdadeiramente não me preocupar mais com as coisas que estão acontecendo em minha volta e me impedindo de andar com Cristo. Então, se você está vendo essa live, eu não sei que hora você vai ver, eu agradeço a quem está olhando, e que a gente possa fazer essa ligação de mostrar ao mundo o nosso influencer, a maior influência das nossas vidas, através do nosso falar, do nosso pensar, do nosso agir. É esse que nós temos que mostrar, né? Imagine abrir o caminho para o Senhor. Gente, a gente está falando de... Meu Deus! Quem somos nós? Aqueles que Ele escolheu para abrir o caminho para Ele. Quem somos nós? Você já parou para pensar que qualidade, que espécie que nós somos no Senhor? Coisa rara, coisa fina, coisa importante. As pessoas têm que nos respeitar você como cristão, porque você verdadeiramente tem imitado o Senhor, eu tenho imitado o Senhor. E se a gente não está conseguindo imitar, vamos ler mais, vamos buscar mais. Não, peraí, eu quero chegar nesse nível. Eu quero chegar nesse nível de ser um imitador de Cristo, de ver verdadeiramente o Cristo em tudo, ver como Jesus olhou, fazer como Jesus fez. Isso não é errado, porque a gente está vendo um monte de gente imitar um monte de gente. A gente vê fulano imitando ciclano, Beltrano imitando... A gente vê. Até o vestir, o falar, a gente imita alguém. E aí entra a nossa parte, que a gente possa imitar literalmente, de corpo e alma, mesmo que nos doa ser diferente, mas que a gente possa ser o imitador do Cristo, que a gente possa verdadeiramente passar na rua e a pessoa falar: meu Deus, olha, só de você passar por mim e falar do amor de Jesus, eu já estou me sentindo bem. Sabe? Eu estava ontem num lugar e era no hospital infantil. E eu podia ter ficado ali reclamando, né? E o Cristo, eu estava tão sensível àquele lugar, tão sensível ao Senhor, querendo estar sensível, que o Cristo falou assim: contempla, filha, aquilo que vocês pediram há quanto tempo e não tinham. E eu falei: meu Deus, realmente a gente orou tanto para um hospital infantil nessa cidade. E hoje a gente tem um hospital infantil. Então a sua oração tem sido ouvida pelo seu líder, que é o nosso Cristo. Ele está presente, ele nos escuta. Então, que nós possamos ser imitador. Eu consegui ver a ternura do Senhor sobre essa frase para minha vida.
E eu quero imitar o Cristo. Eu quero ser, como Paulo falou, ser de meus imitadores como eu sou do Cristo. Eu quero falar isso. Eu quero que as pessoas me vejam dessa forma, sim. Isso é um legado que a gente tem que construir. E eu desejo isso para todos vocês, porque eu vejo Cristo em vocês. Né? Eu vejo Cristo em cada cristão. Não, eu não olho muitas das pessoas falam assim, mas o gênio, o comportamento não é cristão. Mas eu sei que o Cristo vive nele, porque nós somos templo do Espírito Santo. Eu sei que, olhando com os olhos sobrenatural, nós vamos ver cada detalhe do Cristo na vida de cada pessoa que está em nossa volta. Porque o ar que nós respiramos é dele, o sopro de vida é dele. Então, eu não tenho como ver a pessoa diferente. Eu posso ver a característica humana da natureza de de Adão, pecador. Eu posso ver essa natureza que nós nascemos com ela por causa do pecado. Mas eu consigo ver também que esse pecado que tentou nos sucumbir perdeu a oportunidade quando Cristo foi para a cruz. E aí volta o Espírito do Senhor de novo em nós. E esse Espírito, esse sopro que foi dado para o primeiro homem lá, ele foi tentado ser tapado, mas ele volta em nós quando Cristo prossegue até a cruz e executa esse caminho que ninguém acha que vai conseguir fazer. A cruz do Senhor foi a trajetória para a gente entender que todos os dias das nossas vidas, todos os obstáculos, todas as dificuldades, elas são superáveis. Por isso que você vai ser chamado de imitador do Senhor, porque todo mundo olha para a cruz e fala, quem tem condições de carregar uma cruz? Quem tem condições? Imagina, está querendo imitar Cristo? Sim, querido, na perseverança. Você está querendo imitar Cristo? Na perseverança, na responsabilidade de seguir com seu compromisso de ser cristão, de levar a palavra do Senhor, de buscar as pessoas até o Cristo, não até mim, até o Cristo. Isso é a nossa responsabilidade. Foi o que Deus deixou para nós. Quando você estiver bom, vai lá e cuida dos seus irmãos. Traz ele para perto do Senhor. Isso é uma coisa para mim e para você refletir. Você é um representante do reino do Senhor nessa terra. Como você tem representado a sua influência? Então que nós possamos memorizar sobre isso e ficar atentos ao céu. Não olhe para mim, olhe para a palavra. Não é um sermão, é uma reflexão. Não é uma correção, é uma reflexão. Não entenda que tudo vai ser correção, não. Eu estou dizendo que é maravilhoso poder ser chamado de imitador de Jesus e que nós precisamos imitar cegamente ao Cristo. Sem sombra de dúvida, as pessoas precisam ver Jesus em nós. Sem sombra de dúvida, as pessoas precisam crer que nós somos pessoas separadas do Senhor. Amém? Eu quero orar, agradecer a cada um que esteve aí, que você possa também ser direcionado pelo Senhor para fazer algo para o reino. Aquilo que está no teu coração, que às vezes você deixou na gaveta. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai retomar essas atividades com você. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Se você puder, divulgue essa palavra. Fale para a pessoa, olha, às vezes a gente não consegue falar, mas um vídeo, alguém falando, nos motiva. Alguém de perto falando, que a gente está vendo tantas influências de longe. Eu não quero ser influência, mas eu quero andar com Jesus e eu quero fazer aquilo que ele falou. Vá por todos os lugares e pregue o evangelho. Amém? Feche seus olhos, se você estiver aí, reflita com o Senhor. Se essa palavra tocou teu coração, passe para alguém. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nós possamos, meu Deus, ter esse compromisso de ser imitador do Senhor. Que nós possamos entrar nesse mover, Senhor, de levar a tua palavra, de trazer, meu Deus, a sua presença tão doce e maravilhosa através de nós, para as vidas, para as famílias, que nós venhamos ser luz, meu Deus, onde nós formos, que nós possamos, meu Deus, trazer de volta o resgate da confiança através do homem para com o Senhor. Pai, que nós possamos ser mediador, meu Deus, do teu Espírito nessa terra. Pai, que o seu Espírito Santo venha convencer a cada pessoa. Pai, guarda aqueles que estão enfermos, meu Deus, a vida daqueles que estão debilitados na saúde, dá força, dá ânimo. Pai, em nome de Jesus, nós não sabemos, não compreendemos o tempo que nós vamos passar, Senhor, dessa dificuldade na saúde, mas nós te pedimos, Pai, nessa tarde que o Senhor
Tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos guarde na sua sombra, Senhor. Pai, eu peço por todas as pessoas que estão aí do outro lado, aqueles que ainda vão ver, meu Deus, que eles possam ser alcançados pelo teu amor, que eles possam ter, meu Deus, verdadeiramente um encontro com o Senhor, a necessidade de te buscar mais, a necessidade de ouvir a tua palavra através da Bíblia, a necessidade, Senhor, de estar na tua casa em comunhão com os outros irmãos. Meu Deus, em nome de Jesus, aquele que está afastado. Senhor, como o Senhor mesmo falou, que o Senhor mesmo resgata cada um. Eu creio nessa palavra. Eu creio, meu Deus, que o Senhor é o dono e tem o poder sobre todas as coisas e que não há mal, Senhor, que não se curve ao Senhor. Então, nessa tarde, Pai, que nós possamos fazer aquilo que é a tua vontade, que o coração de cada um dos meus irmãos esteja voltado ao Senhor e que todos tenham a paz do Senhor que muda todo o cativeiro, que muda toda a história, que muda todo o medo sobre a vida de cada um, sobre a casa, sobre o lar, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.